E eu há 23 anos sou policial, há 15 anos eu desenvolvo um projeto nas escolas sobre prevenção ao uso indevido de drogas. E eu trabalho aqui em Itaperuna, trabalho em outros municípios, trabalho na capital, e às vezes eu tenho a oportunidade de trabalhar também em outros estados aqui da nossa federação. Eu também sou pastor de jovens da Igreja Bethesda, trago o abraço do nosso pastor Arnulfo Pinheiro, e ali nós temos trabalhado com jovens, assim como vocês estão fazendo também. O motivo que me traz aqui nesta manhã é discutir com vocês algumas coisas que são muito importantes para nós, não somente para os jovens, os adolescentes, como a maioria aqui, mas também para nós que somos pais, somos avós e somos responsáveis. Então, a proposta é que o Isaías me convidou para que eu estivesse aqui, é para que nós estivéssemos discutindo algumas coisas, algumas estratégias, para que nós possamos alcançar a juventude, para que nós possamos alcançar os jovens. E aí eu quero começar a discutir com vocês. Antes, porém, parece que a irmã aqui anunciou, vocês são da Penha lá, do distrito da Penha? Isso, né? São do distrito da Penha, os demais são daqui da igreja, né? Isso. Então eu quero assim, eu entendo que não existe muita diferença daquilo que vocês daqui, enquanto jovens, estão vivendo, enquanto igreja estão vivendo, e que de repente vocês lá no distrito também estão vivendo. Eu quero abordar com vocês aqui, sem cansá-los, mas de uma maneira que a gente possa sair daqui entendendo, e que nós possamos sair daqui hoje, então, assim, um pouco mais comprometidos com o reino de Deus, porque tudo que eu vou falar aqui tem a ver com o reino de Deus, e com o nosso papel enquanto cristão, com o nosso papel enquanto jovem de Deus, enquanto adolescente, né, que carrega as marcas de Cristo em si, e que carrega em si também as marcas do Evangelho. Então, nós vamos entender uma coisa. Primeiro, hoje nós temos um mal que avassala, que arrebenta, que fere, que machuca a nossa sociedade. Hoje nós estamos vivendo um problema muito sério e muito profundo, talvez como há nenhum outro tempo atrás, que é o problema justamente da drogatização, que é o problema das drogas. Você concorda comigo? Você concorda comigo que o maior problema que a nossa sociedade hoje ela está vivendo é o problema com a droga? Então, enquanto policial eu posso falar com você que o maior problema que a polícia tem hoje, que o nosso estado do Rio de Janeiro tem hoje, é o envolvimento de jovens com as drogas. Eu posso falar com você, enquanto pastor, que os maiores problemas que nós temos enfrentado com a nossa juventude, com a juventude não da igreja, mas com a juventude que está aí fora, é o problema com as drogas. Vocês sabem que nós temos aqui o nosso projeto Regenerar, né, para dependentes químicos, que funciona logo ali, o pessoal que sai da Penha, passou por ele ali. Ali nós temos muitos e muitos jovens, e que eles entram e saem todos os meses. Eu dirijo todas as quintas-feiras, e já deixo aqui, né, esse convite. Eu dirijo todas as quintas-feiras um grupo de mútua ajuda para dependentes químicos e familiares de dependentes químicos. Esse grupo funciona como mais ou menos como o AA, o Alcoólicos Anônimos. E esse grupo nós temos tido a oportunidade de ajudar não somente aquele que é dependente da droga, mas nós vivemos um problema também com o familiar daquele que é dependente de droga, porque o familiar ele sofre tanto ou mais do que aquele que usa droga. Você entende isso? Então vocês não têm noção das pessoas que nós atendemos para aconselhamento todas as quintas-feiras. Eu acredito que cada um que está aqui pudesse vivenciar as coisas que eu tenho vivenciado naquele grupo, os problemas que aquelas mães, que aqueles pais, irmãos, esposos e esposas, eles enfrentam com a questão da droga, com certeza você não teria vontade de ficar lá. E às vezes nós nos sentimos totalmente impotentes se não fosse a graça de Deus. Então, esse é o problema que nós estamos enfrentando. Nós sabemos que a violência
ela está num crescente. E 80% dessa violência tem sido gerada por conta da questão de drogas. Só deixa eu falar uma coisa para você. A droga, ela não escolhe credo religioso. Nós temos um diretor evangélico do presídio, um dos maiores presídios do Brasil, que é lá em Belo Horizonte. Ele é membro da Igreja Batista Getsemane, o diretor desse presídio. E ele chegou para o pastor Jorge Linhares e ele disse: pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas 70% das pessoas que estão lá no presídio, um dia elas estiveram dentro da igreja. São filhos de evangélicos. São pessoas que cresceram dentro da igreja. Estou falando, irmão, 70% daqueles que estão lá no presídio de Belo Horizonte. Se você chegar aqui na casa de custódia, você vai chegar lá e você vai ver que muitos daqueles que estão lá, um dia estiveram como vocês, assentados nos bancos da igreja, louvando o Senhor, recebendo o ensinamento da palavra. Eu dou aula todos os dias. Talvez você não possa entender isso agora, mas preste atenção que eu vou falar com você. A maioria dos alunos que me causam problemas, eles têm nomes. Sabe quais são os nomes deles? Moisés, Josafá, Natanael. O que você entende disso? Nem? Pode falar, gente. A gente vai conversar aqui. O que você entende disso? Você acha, pastor, que ímpio coloca nome de Natanael? O meu, sabe, eu tenho 2 filhos. Sou casado, tenho 2 filhos. O meu mais velho chama Caleb. O mais novo chama Israel. Você acha que alguém lá de fora coloca o nome filho de Caleb e outro de Israel? Então o que você entende por isso? Que infelizmente parece que nós estamos perdendo o nosso rumo. Nós que deveríamos ser exemplo para a nossa sociedade, sermos profetas de Deus, sermos os Samuéis, aqueles dos João Batistas, como foi cantado aqui, aqueles que influenciam e mudam a sociedade. Parece que nós nos perdemos em algum momento na nossa história, na nossa trajetória, que nós não estamos conseguindo mais influenciar o mundo, mas muito pelo contrário, o mundo que está nos influenciando está nos arrastando. Mas eu quero crer que você aqui nessa manhã é aquele que é comprometido. É aquele João Batista que foi cantado aqui, que está aqui porque você quer fazer a diferença, não somente aqui dentro, mas você quer fazer a diferença das portas da igreja para fora. Sabe por quê? O nosso campo missionário, irmãos, ele não é na África, somente na África, ele não é somente no Nordeste, mas o nosso campo missionário, ele é da porta dessa igreja para fora. Glória a Deus. Você entende isso? Aleluia. Amém? Amém. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo. Mas eu quero discutir com vocês aqui então. Eu quero fazer algumas perguntas e eu gostaria que vocês me respondessem para que nós possamos discutir aqui. Primeiro, o que você acha que leva um jovem a se envolver com drogas? Problema de família. Problemas na família. Amizade incorreta. Amizades incorretas, amigos. Vamos guardar. Problemas na família e amizades incorretas. O que mais? Curiosidade. Curiosidade. Pobreza, dinheiro, falta de dinheiro. O que mais? Vamos lembrar o que a gente já falou aqui? Curiosidade, problemas na família, más companhias, né? Influências de amigos, pobreza. Mais tempo de ficar à toa. Ociosidade, tempo para ficar à toa. O que mais, gente? O que mais que a gente, pessoal da Penha não falou nada? Vamos lá, na Penha a gente tem esse problema, né? Tem? Tá. Isso. Vamos lá, gente. O que mais? O que mais que pode levar um jovem a usar droga e se envolver com droga? Falta de amor. Falta de amor. Mais alguém gostaria de falar? Os adultos aí? As irmãs aí? Que tem experiência, essa experiência toda, que já sabe muita coisa da vida? Decepções. Muito bem, olha só. Eu acho que o que nós falamos aqui já dá para nós abrirmos uma discussão. Preste atenção numa... Quem?
já dá para nós abrirmos uma discussão. Eu quero só falar para você uma coisa. Vários são os fatores que podem levar uma pessoa a se envolver com droga. Várias são as situações que podem levar uma pessoa a se envolver com droga. Várias. A gente diz que é multifatorial. O que é uma coisa multifatorial? São vários fatores. E multirrelacional. O que é multirrelacional? Várias relações com várias coisas podem levar uma pessoa a se envolver com droga. Vocês estão entendendo? Se não entender, gente, levanta a mão para eu tentar explicar de uma maneira melhor. Mas eu quero dizer para você que não é simplesmente porque uma pessoa ela tem um problema em casa que ela vai usar droga. Não é somente isso. Não é simplesmente porque uma pessoa é curiosa que ela vai usar droga. Não é só porque uma pessoa está sem dinheiro que ela vai usar droga. Não é só porque uma pessoa se decepciona às vezes que ela vai usar droga, não é, gente? Porque eu vou falar para vocês uma coisa. Problemas familiares aqui talvez todos nós já tenhamos tido e nós não usamos drogas. Ficar sem dinheiro, quem aqui nunca ficou? E nem por isso nós usamos drogas, né? Curiosidade, a gente já até teve curiosidade. Uma criança ela queima a mão no ferro, ou ela acontece um acidente dela por causa da curiosidade, nem por isso ela usou droga, né? Às vezes a pessoa teve falta de amor, mas nem por isso ela fez o quê? Ela usou droga. Então vocês estão entendendo? Não é simplesmente uma coisa, um fator que pode levar uma pessoa a usar droga, mas é uma sequência de situações na vida dela que podem fazer ela usar droga, né? Talvez alguém aqui já ficou em casa à toa assistindo a sessão da tarde, ou já ficou na rua brincando, mas nem por isso também fez o quê? Usou drogas. Agora deixa eu falar com você uma coisa. Tudo isso que nós falamos aqui pode sim levar uma pessoa a usar droga. Então eu quero falar com vocês duas coisas que nós chamamos primeiro de fator de risco e a segunda é fator de proteção. Primeiro fator de risco, nós temos que entender uma coisa. Existem na nossa sociedade o que nós falamos de fatores socioculturais. O que são fatores socioculturais? A gente vai entender isso. Olha só, a nossa sociedade, nós vivemos uma cultura que é da nossa sociedade, não é? E nós que estamos nessa sociedade, né? Jesus ele fala o seguinte: olha, Pai, em uma oração de intercessão que ele faz, ele fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Jesus ele fala isso. Então a gente precisa entender uma coisa: nós estamos nesse mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar todas as mazelas que esse mundo tem. Todas as mazelas. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sorrir um pouco, nós vamos brincar um pouco, vamos nos alegrar um pouco, mas talvez nós vamos chorar muito mais, vamos passar por alguns sofrimentos e alguns percalços da nossa vida, porque nós estamos nesse mundo. Nós estamos aqui somente de passagem, é uma trajetória, por isso nós não devemos nos prender a nada aqui, nada. Mas então, se nós estamos nesse mundo, existe uma cultura nesse mundo que talvez nós hoje não vivamos tanto essa cultura, mas quem está dali para fora está vivendo essa cultura. E aí são alguns fatores socioculturais que podem levar uma pessoa a usar droga. Primeiro deles, a moda. Se você prestar bem atenção, as pessoas aí fora, elas são conduzidas pelo quê? Pelo que a moda diz. E agora quem dita essa moda não são pessoas que às vezes têm um juízo muito bom, não. Então o que a moda fala? A moda ela determina a forma como nós vamos nos vestir. A moda ela tenta determinar a forma como nós vamos falar, como nós vamos proceder e como nós vamos agir diante de determinadas situações. Isso a moda ela faz. Então, se você prestar atenção, tem muito jovem aí que ele está frustrado, fica chateado, fica aborrecido se ele não conseguir fazer o quê? Se ele não conseguir andar conforme a moda.
Porque o que a moda ela fala para nós? A moda ela diz o seguinte: olha, você vai ser aceito pela sociedade, você vai ser bonito ou bonita, você vai ser o máximo se você andar conforme a moda. E aí o que acontece? As pessoas que não conseguem andar conforme a moda, talvez elas não tenham dinheiro para comprar aquele tênis daquela marca, aquela blusa daquela marca, aquele carro daquela forma, ela não vai conseguir se sentir o quê? Se sentir bem. E aí o que pode acontecer? A pessoa não se sentiu bem, ela acha que ela não vai ser aceita pela sociedade, ela acha que ela não vai ser amada, ela acha que ela não vai ser assim, ter o mesmo padrão que as pessoas aí de fora têm, e aí o que acontece? Ela pode usar droga por conta disso. O camarada hoje, se você ligar a televisão, você vai ver o seguinte, que existe um padrão de beleza. O padrão de beleza seria talvez uma mulher magérrima, bem magrinha, e o homem seria um homem bem musculoso. E se vocês não estão entendendo, isso influencia tanto a vida das pessoas, que a maioria das pessoas, se estiverem acima do peso, e elas não conseguirem se livrar daquele peso, muitas delas vão usar droga sim. E aí o camarada, ele pensa que ele tem que ser muito musculoso, que ele tem que ser muito fortão, para que ele venha agradar certas pessoas. E se ele não consegue fazer isso, ou até mesmo ele vai para uma academia e ele começa a usar droga. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não quero aqui falar que nós não devamos cuidar da nossa saúde nem da nossa aparência, pois nós devemos fazer isso sim. Nós devemos cuidar da nossa saúde, devemos cuidar da nossa aparência, porque nós somos filhos e filhas do Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós devemos cuidar dele. Amém? Você concorda com isso? Amém. Então assim, a primeira coisa. A segunda coisa é que a cultura aí fora, ela nos diz, por exemplo, em relação à bebida alcoólica, ela nos diz o quê? Você quer saber de uma coisa? Quais são os comerciais? Eu estou falando isso, gente, para nós entendermos o que passa na cabeça das pessoas aí fora. Vamos entender uma coisa. Porque quando eu era adolescente, né, da idade de muitos aqui, havia os comerciais de televisão. Nós estamos falando de propaganda de mídia. Os comerciais de televisão mais bonitos que passavam eram os comerciais de cigarro. As propagandas eram muito bem feitas, eram assim, elas tinham muitos jovens, e ela ligava o fato do cigarro ao jovem, e dizia o seguinte, algumas delas diziam, olha, você vai ter toda a liberdade se você fumar o cigarro da marca tal, você vai ser mais apreciado pelas pessoas se você usar o cigarro da marca tal. Isso acabou, graças a Deus. Mas hoje, as propagandas de televisão que são mais caras são aquelas propagandas de bebida alcoólica. São as mais caras, são aquelas que são mais elaboradas, bem elaboradas. Sabe por quê? Existem N marcas de bebida, N marcas de cerveja. Eu estou falando isso com você para a gente entender a cabeça do pessoal lá fora, daqueles jovens que nós temos que alcançar lá fora, tá bom, gente? Vocês estão entendendo aqui? Sim. Eu não quero aqui simplesmente, assim, falar só para nós que somos crentes, mas eu quero que a gente entenda o que passa na cabeça do pessoal lá fora. Aí a gente vai ver o seguinte, que o comercial de televisão a respeito de bebida alcoólica, ele exerce uma pressão muito grande sobre a vida dos jovens e dos adolescentes. Se você for olhar, por que eles associam sempre? Você não vai assistir um comercial de bebida alcoólica com as pessoas tristes. Elas nunca vão colocar pessoas mal arrumadas ali. Elas nunca vão colocar pessoas com problemas. Elas sempre colocam as pessoas que são assim, né, dentro do padrão da sociedade, são aquelas que são mais bonitas, né, e eles sempre colocam pessoas se divertindo e pessoas super alegres. E aquilo ali exerce uma mensagem subliminar. O que é uma mensagem subliminar? Existem coisas que a nossa consciência alcança. Eu estou falando com você aqui e você está me entendendo. Isso é a nossa consciência. O nosso subconsciente registra coisas que nós não conseguimos captar aqui, mas que ele vai ficar guardado aí na sua mente. Por exemplo, uma mensagem subliminar é que ela diz para você que, ou diz para as pessoas que estão assistindo, que o mundo trata melhor e é mais feliz quem bebe.
É isso que a mensagem subliminar ela vai ficar ali. Que o mundo trata melhor e é mais feliz quem bebe. É isso que a propaganda está querendo dizer. Você quer ver uma coisa? Se você perguntar para uma pessoa, se você sair por essa rua aqui agora, se você chegar numa esquina, num bar, e se você perguntar por que a pessoa está bebendo ali, talvez você tenha até essa coragem de fazer isso depois. Aí você aproveita e já evangeliza uma pessoa. Mas se você sair daqui e perguntar para uma pessoa que está ali no bar por que ela está bebendo, ela vai falar assim para você: eu estou bebendo para refrescar porque já está calor. Então eu estou tomando aqui uma cervejinha que é para refrescar porque já está calor. Mas você pode, se você tivesse vindo mais cedo, logo mais à noite, se você perguntar por que uma pessoa está bebendo, ela vai falar que ela está bebendo porque está fazendo frio. Então ela está bebendo para esquentar. Se o time ganhou dele ontem, o time dele ganhou ontem, aí ele vai falar assim: não, estou bebendo porque meu time ganhou e tal, aquela coisa toda. Ele vai estar bebendo porque o time. Se o time dele perdeu, ele vai estar bebendo porque o time perdeu. Se a esposa dele abandonou a namorada, ele vai estar bebendo para afogar as mágoas. Se muito pelo contrário, se a situação é inversa, ele vai estar bebendo de alegria. Então, a cultura diz o seguinte, que sempre existe motivo para quê? Sempre existe motivo para beber. Hoje nós não temos isso na nossa cabeça, mas as pessoas que estão aí fora, o que elas querem fazer quando elas usam droga? Elas querem se colocar numa situação em que, coitadinha delas, elas precisam disso. Então elas precisam de algo que venha confortar o coração delas e apaziguar a consciência delas quando elas estão bebendo. Então elas têm um motivo, elas falam assim: olha, eu estou bebendo é por isso, não é porque eu gosto da bebida, mas eu estou bebendo porque algum motivo me levou a beber. Você está entendendo? Agora não é assim somente com a bebida alcoólica, mas nós vamos falar também sobre uma outra droga que é muito comum, que é a maconha. O mesmo acontece com a maconha. Hoje essa droga está se tornando muito popular, principalmente entre os de menos idade. Há 10 anos atrás, uma pessoa começava a usar drogas, preste atenção, há 10 anos atrás, uma pessoa começava a usar drogas com 13 anos. As pesquisas mostram isso. Elas experimentavam a droga dentro dessa faixa etária de 13 anos. Hoje, preste atenção, essa faixa etária já caiu para os 9 anos de idade. Você sabe o que são 9 anos de idade? E aí tem uma outra agravante, preste atenção, elas não estão usando somente maconha, ou experimentando maconha ou bebida alcoólica ou cigarro. Aí nós estamos enfrentando um problema muito maior e muito pior, que é o problema do crack. Nós ajudamos um rapaz aqui, do Vale do Sol, é lá de lá, né? Boa Fortuna, né? Boa Fortuna. Nós ajudamos um rapaz, ou tentamos ajudar esse rapaz, que ele usou droga desde os 17, 16 anos. E ele vem usando droga, maconha, cocaína, maconha, cocaína, maconha, cocaína. Está com 25 anos. E aí, a vida dele começou a afundar mesmo. O fundo do poço dele foi quando ele se envolveu com o crack em novembro do ano passado. Você sabe o que é um camarada pirado? É o camarada. Você sabe o que é um camarada e ele fica em casa, fica assim na droga, ele vê pessoas entrando na casa dele, ele vê móveis se movendo, ele escuta vozes, e ele sai, ele tranca a casa toda durante o dia. Isso ele e a mãe dele me contando. Ele tranca a casa toda durante o dia, justamente porque ele tem essas alucinações. E se você olhar um rapaz bonito, um rapaz que tinha uma vida toda pela frente, te falo para você, dificilmente, aquele rapaz vai voltar a ter uma vida normal. Dificilmente. A mãe dele já pagou conta, a mãe cabeleireira, já perdeu uma casa, já pagou 3 ou 4 vezes conta dele na boca de fumo para o traficante não matar o filho dele, o filho dela. E ela desesperada lá falando: não sei o que nós vamos fazer.
conseguimos uma internação para o filho, conseguimos uma internação a muito custo, o filho teve que fazer uma série de exames para se internar. Ele se internou numa segunda-feira, quando foi na quarta-feira, ele já tinha fugido de lá, da internação, que é difícil. Vocês estão entendendo? Então nós estamos vivendo esse problema na nossa sociedade, que é o problema da cultura, que ela sempre diz para as pessoas aí fora que elas vão ter que usar drogas para elas se sentirem bem. A outra questão que nós estamos falando aqui, que são esses fatores de risco: curiosidade. Nós temos que ter curiosidade para aquilo que é bom. Nós temos que ter curiosidade para aquilo que vai construir alguma coisa. Nós temos que ser curiosos, sim, para criarmos coisas, para inventarmos coisas e para aprendermos coisas. Quem aqui tem curiosidade para aprender marcenaria? Hein? Você sabia, minha irmã, que hoje nós estamos tendo um problema sério com pessoas que saibam fazer trabalhos manuais? Tem falta. Hoje ninguém mais sabe assentar uma porta de madeira. Hoje ninguém sabe fazer um móvel de madeira. Em São Paulo existe uma busca imensa por pessoas profissionais que saibam fazer trabalhos com marcenaria, que saibam fazer trabalhos de serraria. Você sabe por quê? Porque ninguém mais tem curiosidade para aprender um trabalho. Meu pai sabia fazer de tudo um pouco. De tudo, e ele era policial. Mas ele sabia fazer qualquer coisa que você desse para ele fazer. Vou colocar uma janela, vou levantar uma parede, eu vou fazer um móvel. Ele estofava, encapava sofá, ele fazia de tudo. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que, presta atenção numa coisa, existe hoje um marido de aluguel. Você acredita nisso? Quem acredita que existe hoje um marido de aluguel? Você sabia disso, né? Que você já pode abrir um jornal aí numa grande cidade dessa, que está lá um anúncio de jornal assim, marido de aluguel. Você sabe para quê? O homem, infelizmente, hoje, ele vai para um casamento, ele casa, ele não sabe trocar uma lâmpada no teto. Se a torneira começar a pingar, aquilo ali vai inundar a casa, porque ele não sabe que existe um negócio chamado carrapeta. O camarada, ele não sabe se entupir um vaso, se entupir na casa dele. A mulher, a única coisa que ela sabe hoje quando ela vai para o casamento é fazer miojo. Fala forte. Mas você sabe por que isso? Mas é justamente porque, gente, os valores da sociedade hoje estão mudando. Mudaram. O rapaz hoje que trabalha, que ele passa lá o seu dia trabalhando, né? De repente o jovem que está trabalhando, ele está pegando lá no trabalho, e está pegando até mais no pesado, e que ele sai de manhã cedo, ele volta de tarde e ele estuda à noite. Olha aqui para mim, parece que esse rapaz não tem mais valor. E aquela moça que ela ajuda a mãe em casa, de repente ela sai para o trabalho, ela sabe arrumar uma casa, ela sabe lavar uma louça, ela sabe cuidar dos irmãos menores. Parece que essa moça ela não tem valor mais. Parece que o rapaz que tem valor hoje é aquele que bota um som no carro e ele faz algumas coisas, bota um funk aí e sai pipocando o carro dele, atrapalhando a vida das pessoas aí. Parece que é esse que tem valor, né? Parece que a moça que tem valor é aquela que bota um vestido arrochado, muito curto, e ela vai fazer um monte de coisa. Parece que é essa que tem valor. Mas não é assim com a gente, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus não é assim com a gente. Aleluia, né, irmão? Então isso não é assim conosco. Mas eu quero falar para você o seguinte, que as pessoas aí fora então, elas estão buscando, sabe, na droga, algo que possa satisfazer justamente o quê? Aquilo que ela acha que é deficiente nela. Tem um ditado popular que ele diz o seguinte, que mente vazia é o quê? É a oficina do diabo. Então a gente precisa entender uma coisa, quem não ocupa sua mente com coisas boas, vai ocupar com coisas ruins. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte, olha, que seja o que ocupe o vosso pensamento, as coisas que estão lá no alto, tudo que seja bom, tudo que seja agradável,
tudo que seja de boa fama. O apóstolo fala que seja isso que ocupe o vosso pensar. Então a gente sabe o seguinte, presta atenção aqui. Hoje nós vamos ver uma coisa. Presta bem atenção. Só pegando aquilo que vocês falaram, falta de dinheiro. Bom, você quer que eu diga uma coisa para você? Hoje, quando eu era adolescente da idade de vocês, muitos aqui, nós vivíamos a época da ditadura. E nós vivíamos então aí, no final da década de 70, até o final da década de 80, as coisas eram muito difíceis. Eram, não eram? Meu pai era policial, nós somos em 4 irmãos. Agora você imagina 4 bocas nervosas dentro de casa. Muito nervosa. A gente tinha uma fome, adolescente tem uma fome, não é? Verdade. O rapaz, você deve comer uma sacola de pão. O quê? Não é verdade? Parece que é um saco sem fim. É um saco, parece que entra dentro do estômago, é igual aquela bitoneira, né? Cai lá dentro, acabou. Vira concreto o negócio. Então você quer saber de uma coisa? A gente era assim, éramos 4 na casa do meu pai policial. Não é igual os Isaías hoje que ganham muito dinheiro. Naquela época as coisas eram difíceis. Né? Chegou num carrão aqui, todo no pano, né? Bonito. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, olha o que acontece. Você sabe qual era o meu sonho naquela época? Pegar um pacote de biscoito recheado sozinho e comer sozinho. Mano, você está aqui, você não deixa mentir. Era comum alguém comer um pacote de biscoito recheado sozinho? Era um louco para dividir. Eu ia falar isso agora. Olha o que ela está falando. Quando chegava uma maçã na minha casa, nós éramos 6 na família, meu pai, minha mãe, mais meus 4 irmãos, uma maçã partia para 6. Vocês aqui não lembram, mas antigamente festa da cidade, tinha lá argola, jogar bola. Joguei muito. Tinha maçã, a gente jogava argola para pegar a maçã. Tinha que jogar uma argola, quando você conseguia pegar a maçã, eu peguei uma maçã só para mim. Agora hoje, deixa eu falar para vocês uma coisa. O meu sonho naquela época era trabalhar. Eu falava, pai, eu quero trabalhar. Pai, eu quero trabalhar. O meu primeiro serviço foi vender banana na cesta na cabeça na rua. E eu tinha menos de 10 anos. Passava gritando bananeiro com uma cesta de banana, maçã na cabeça. Depois eu fui vender picolé. Eu tinha tanta vontade de vender picolé porque era assim, 50%. Eu pegava 20 picolés para vender, eu tinha que dar o valor de 10. Eu chupava 10 e voltava sem nenhum dinheiro para casa. Eu pegava 20 picolés. Depois que eu conseguia vender os 10, eu falei, já defendi o dinheiro do camarada. Eu sentava num lugar e chupava os outros 10. E eu ficava a tarde toda para vender 20 picolés. Difícil. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Nós estamos aqui falando sobre mente desocupada, oficina. Hoje só não ganha dinheiro quem não quer. Nesse país só não ganha dinheiro e só não estuda quem não quer. Deixa eu falar isso com você de novo. No nosso país hoje, só não come um pacote de biscoito recheado sozinho, uma maçã sozinho quem não quer. Porque trabalho tem para todo mundo. Estudo, as escolas estão pedindo, pelo amor de Deus, para que alguém se interesse para estudar. Na época que eu estudava, você tinha que comprar tudo. Você tinha que comprar o livro, você tinha que comprar o uniforme e você não entrava na escola sem livro e sem uniforme. Hoje não, a escola dá tudo. Você quer ver uma coisa? A escola até paga para os outros estudar. Bolsa Escola. Verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? Então hoje, gente, olha só, presta atenção aqui numa coisa. Eu já não estou tão novinho assim. Eu já tenho um calcânio quebrado, um pé quebrado, eu tenho dor na coluna,
tenho o meu trabalho do dia, eu precisei juntar um lixo lá no meu... Não fala a verdade. Não fala, nunca vou falar. Mas aí eu estava precisando limpar um quintal lá, tirar uns entulhos de obra, para fazer duas coisas. Uma, eu estava construindo a minha casa e eu estava com o pé quebrado. Aconteceu um acidente comigo lá no Rio, o prédio pegou fogo, eu pulei do prédio. Coisas assim, só os anjos para não parar. Eu pulei, quebrei a parte de baixo do pé, quebrei essa parte do braço aqui. E eu estava lá em casa em obra. Aí depois que tira o taipá da obra, você sabe que fica aquelas madeiras e fica prego ali e tal. E a gente que é pobre, a gente tem que aproveitar aqueles pregos, né? Então você tem que tirar aquele prego da madeira que vai aproveitar nele depois. Aí eu chamava o meu vizinho lá, um rapazinho crescido lá do lado de casa. O Isaías sabe até quem é. E eu, sempre que tinha uma coisa que o pedreiro não fazia, que eu não podia fazer, eu chamava o menino para ele fazer aquilo ali e dava trocado nele, pagava o dia de serviço ele. Mas fazia isso com ele. Menino com filho, casado e tudo. Menino que eu falo. Então eu estava lá pelejando para tirar aqueles pregos lá daquela madeira, e eu chamei o menino e falei: fulano, você vem cá. Menino criado lá do lado da minha casa. Tira essa madeira aqui para mim, me ajuda a fazer esse negócio. Não, eu venho amanhã, ô João. Amanhã eu venho, João. E eu ficava lá, vigiando ele passar para falar com ele. Ele falou assim: não, amanhã eu vou. Quando foi no final daquela semana, a polícia prendeu ele na boca de fumo, e ele foi lá comprar, porque ele não era traficante, mas ele era usuário. E ele foi lá comprar. O que chegou? Ele era o mais bobinho da turma. Jogaram tudo nas costas dele, falaram assim: não, a droga é dele. E ele estava lá e falaram: a droga é dele, e a droga ficou como ele. Hoje ele estava, essa semana ele estava lá em casa com um colarzinho no pé. E eu falei: ué, rapaz, está usando pulseira no pé agora? Ah, não. Aí ele me mostrou um aparelho, outro, porque ele sai da casa de custódia, ficou preso aí uns 3 ou 4 anos, mais ou menos isso, agora está em liberdade, mas está usando, ele está sendo monitorado com colar no pé. Ou seja, se ele tivesse ido trabalhar lá em casa fazer serviço, ele não tinha sido preso. Aí esses dias agora, pelejei com um monte de gente para ir lá em casa tirar aquele entulho. Coisa leve. Gente, eu fiz isso para os meninos que passam lá na frente de casa com aquele rádiozinho um telefonezinho no pescoço, com aquelas musiquinhas assim, que eu conheço todos eles. Eu tira um negócio aí, o João, depois eu volto aí. Aí passava outro: você não dá para você tirar isso aqui, não, eu pago bem, dou até o almoço. Ah, não, peraí, eu tenho que ir ali, tal. Gente, você sabe o que aconteceu? Eu fui lá com 3 horas de serviço. Eu tirei o lixo, eu tirei o entulho, capinei a rua e ainda tirei o entulho que o vizinho jogou no terreno do lado, que também tem muito juízo. Eu peguei e tirei. Só não trabalha, só não ganha dinheiro, e só não estuda quem não quer. Só não faz faculdade hoje quem não quer. Agora, você quer saber de uma coisa? Eu vou falar para você o que eu tenho visto nas escolas por onde eu trabalho. O menino, ele não quer trabalhar e não quer estudar. E se ele não quer trabalhar e se ele não quer estudar, ele não tem perspectiva de vida. E depois que ele larga a escola, seja por 1 ano, 2 ou 3, se ele não tiver muita força de vontade, ele não volta novamente. E se ele não estiver disposto a começar um trabalho mais humilde e mais simples, para depois ele alcançar uma coisa melhor, ele perde a expectativa de vida dele. Você está entendendo? E uma pessoa que não tem expectativa de vida, que ela não sabe trabalhar, que ela não quer estudar, aí deixa eu perguntar para você uma coisa: quem dá dinheiro para a gente? Silvio Santos? Eu pergunto para vocês: é o Silvio Santos que vai dar dinheiro? Quem quer aprender uma profissão? Quem hoje quer começar como servente de pedreiro? Quem hoje quer começar como ajudante de marcenaria? Por que não? Dos meus 13 anos aos 17, eu trabalhei no cabo da foice e da enxada. Dos 13 aos 17.
Daqui talvez dê para você ver os carros na minha mão, que nunca saíram. E eu digo uma coisa, minha esposa gosta de passar a mão nas minhas mãos e ver o calo na minha mão. Esse é macho, é homem. Mas nunca passaram. Nunca saíram. E olha, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu enfrentava mais de 5 quilômetros de estrada de roça, de chão, com medo de assombração para estudar. Muito medo de assombração, vocês não sabem o que eu passava. Não tinha Jesus no coração naquela época. Não tinha, o que eu ia fazer? Eu tinha medo. E o troço era tão feio que quando chovia, lá do lado do Espírito Santo, aquilo era um mês de chuva. Eu tinha que chegar, saía lá da onde eu morava na minha casa, para quando eu chegasse na escola, antes eu tinha que lavar os pés e as pernas na bica, para eu chegar na aula, no ginásio à noite. Às vezes nem cavalo tinha, e era morro acima, só tinha 2 jeitos, ou você descia ou você subia. Então você descia e subia. E hoje, eu já fui, pelo meu trabalho, pela Polícia Militar, em quase todas as capitais do Brasil, ficando nos melhores hotéis, ganhando diárias, representando a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Porque Deus me tirou de lá. Mas Deus viu meu esforço. Deus viu por tudo que eu passei. E a gente sabe disso. Que Deus honra quem trabalha, quem se esforça, quem se dedica. Por mais simples que possa parecer o seu trabalho, faça aquilo ali com dignidade, com honestidade. A minha irmã, preste atenção, a minha irmã, nessas dificuldades todas, ela começou a estudar, terminou o normal, começou a dar uma aula na escola particular. Ela ganhava hoje um salário mínimo, o que, R$600? 600. Ela ganhava como se fosse hoje, na escola que ela dava aula, ela ganhava R$200. Quantas vezes eu vi minha irmã chegar em casa à tarde e não dei um pão para ela comer depois que ela chegava no trabalho? E ela tinha que ir para a faculdade. Mas a minha irmã nunca, desses R$200, como se fosse hoje, ela nunca deixou de tirar o dízimo dela e de tirar a oferta dela e entregar para o Senhor. Nunca. Às vezes eu não tinha um pão para comer, ela fazia isso. Você sabe o que a minha irmã faz hoje? Ela viaja 2 vezes por ano. No mês de julho, agora ela passou 20 dias na Europa com o marido dela. Ela faz 2 viagens por ano. Agora em janeiro ela vai passar 30 dias na Terra Santa, 30 dias em Israel. Mas Deus honrou a fidelidade dela. E a palavra nos diz o seguinte: se um pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Amém? Irmãos, nós servimos a um Deus fiel, mas nós precisamos entender que o nosso chamado é também aqui dentro, mas dessa porta para fora. E existem vidas lá fora que estão se acabando, se arrebentando por conta das drogas. E a gente precisa saber que tem famílias que estão sofrendo, que estão arrebentadas aí fora por conta das drogas. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se um membro na família se envolver com drogas, a família toda vai sofrer e muito. Nesses meus 23 anos de policial, eu e Isaías podemos dizer aqui, você também, que nós nunca vimos ninguém que começou a usar droga tenha melhorado de vida em algum aspecto da vida porque não melhorou. Nunca. Quem usou droga não ficou mais bonito. Quem usou droga não melhorou nada na família. Quem usou droga não se tornou mais inteligente. Quem começou a usar droga não conseguiu um emprego melhor. Quem começou a usar droga não conseguiu um emprego melhor. Eu nunca vi ninguém dizer o seguinte: olha, a partir do momento que eu comecei a tomar bebida alcoólica, a minha saúde melhorou, a minha família melhorou,
Tudo na minha vida melhorou a partir do momento que eu comecei a usar maconha. Eu agora estou assim, vivendo muito bem depois que eu comecei a usar maconha, ou cigarro, ou alguma outra droga. Eu nunca vi. Nunca vi. A verdade é que todas as pessoas que começaram de fato a usar pelo menos sequer um cigarro de tabaco, elas começaram a descer uma escada. Quem começou a usar maconha interrompeu um ciclo de vida. Agora, qual é o nosso papel? O que nós precisamos fazer? Deixa eu só falar para você uma coisa. Entenda isso, por favor. As drogas sempre vão existir no mundo. Por mais apreensões que o sargento Isaías possa fazer de drogas, ainda que o sargento Isaías ele possa prender N traficantes, a droga sempre vai continuar em todo lugar. Você está entendendo? Então o nosso problema não é com a droga, o nosso problema são com as pessoas que estão usando droga. Então eu quero assim chamar a sua atenção para hoje, para que você entenda o problema que nós estamos vivendo na nossa sociedade. O problema que nós estamos vivendo com o nosso jovem aí fora. Agora deixa eu falar para você uma coisa. O que tem que ser mais atrativo para o jovem? Aí fora, a droga ou a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho tem que impactar muito mais e chamar muito mais atenção do que as próprias drogas. Mas a mensagem do Evangelho, ela só vai chamar a atenção das pessoas a partir do momento que elas verem esse Evangelho na minha vida. A partir do momento que elas verem o poder de Deus na minha vida. A partir do momento que elas virem a alegria do Espírito Santo na minha e na sua vida. Você está entendendo? Amém. Porque o mundo aí fora, ele vende ilusão, irmãos. Você sabe o que é vender ilusão? Ele vende mentira. A moda vende mentira. A televisão, a novela vende mentira. O filme vende mentira. O bar vende mentira. Agora nós vendemos a verdade, que é a palavra de Deus. Agora as pessoas só vão ser impactadas aí fora. Elas só vão mudar de vida aí fora a partir do momento que elas verem esse Evangelho sendo vivido na minha vida com verdade. A partir do momento que as pessoas olharem para você e para mim e elas verem o quê? O brilho do Espírito Santo em nós, o azeite do Espírito Santo em nós. A partir do momento que você for um jovem segundo o coração de Deus, a partir do momento que você for para lá para a escola e você ter testemunho lá na escola, a partir do momento que você estiver no seu trabalho e você ter testemunho no seu trabalho, ainda que você tenha um patrão que ele seja a pior pessoa do mundo, mas você vai fazer ali como José, e vai ser ali como José, né? Porque José não estava lá no meio dos crentes, José estava no meio do faraó. O sistema era ímpio, mas ele era o quê? Ele foi um servo fiel. Então as pessoas precisam ver no nosso comportamento, no nosso jeito, nas nossas atitudes. É a maneira como eu trato meu professor na escola, é a maneira que eu trato meu patrão, ainda que ele seja ímpio, é a maneira como eu trato os meus pais dentro da minha casa, o pastor dentro da minha igreja, o diácono. É a partir desse momento que as pessoas verem o meu namoro, o meu noivado sendo algo santo, algo bonito de se ver, conforme a palavra do Senhor, que aí sim eles vão falar o seguinte: olha, eu quero ser como vocês, né? Eu quero ser como vocês. Nesse mundo não tem nada para mim não, é só ilusão. Mas eu olho para esse jovem, ele tem alegria no coração. Eu olho para esse jovem, ele se esforça para estudar. Eu olho esse jovem, ele está esforçando para trabalhar. E essa menina ajuda as mães. Olha o comportamento dela, olha o comportamento desse rapaz, olha o compromisso que ele tem com Deus. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. É essa mensagem que precisa alcançar as pessoas aí fora. E outra coisa que eu quero falar assim, até para encerrar, para não cansar mais vocês. Nós precisamos ser como aquele bom samaritano, irmãos. Verdade. Nós não temos que ser como sacerdote, como levita, que passaram e viram alguém ferido, machucado à beira do caminho, e eles simplesmente passaram para a igreja. Não, nós temos que ser como um bom samaritano. Quando nós vemos uma pessoa aí fora jogada, arrebentada, estraçalhada, nós não temos que ter nenhum tipo de preconceito. Nós temos que estender a nossa mão para ajudar. Está drogado? Está se prostituindo?
está fazendo coisa que não deve, aí sim eu tenho que estender a minha mão para essa pessoa. Porque se você não estender a mão para ela, ninguém vai estender. Se você não ajudá-la, ninguém vai ajudar. Se você não tiver misericórdia daquele que está drogado, daquele que está indo para a droga, daquele que está se prostituindo, se eu e você não tivermos misericórdia dessas pessoas, quem vai ter? Vós sois a luz do mundo. E o sal? Se o sal vier a ser insípido, sem sabor, para nada presta. E uma luz colocada debaixo do alqueiro, ela tem valor? Do alqueiro, né? Ela tem valor? Não. A luz ela tem que ser colocada em cima, onde ela ilumina todas as pessoas. Então olha aqui, fala com a pessoa que está do seu lado. Você é luz e sal. Cumpre o seu papel então. Amém? É forte. É? Então, irmãos, é isso que nós devemos ser. Agora olha aqui para mim, por favor, para eu encerrar. Talvez eu esteja falando com você aqui hoje, e você tem alguém no meio da sua família, ou da sua parentela, ou seja, um primo, um tio, alguém que hoje está enfrentando problema com a droga. Deixa eu falar uma coisa com você. Dificilmente nós vamos ter uma família, ou alguém vai ter uma família que não tenha alguém envolvido com droga. Então é um desafio para cada um de nós aqui, já que somos luz do mundo e sal dessa terra. Eu quero fazer um desafio para você. Você vai começar a orar por essa pessoa, a clamar por ela e se colocar como bom samaritano na vida dela. Não é para criticar, não é para ser moralista na vida dela, mas se colocar como bom samaritano. O bom samaritano, ele não perguntou quem era aquela pessoa que estava caída. Ele não quis saber o que ela fez. Ele simplesmente pegou essa pessoa, cuidou dela até que ela tivesse sido curada. Então eu quero pedir que você se coloque de pé, por favor. E nós vamos orar. Faça a diferença na vida de uma pessoa, na vida de um vizinho, na vida de uma pessoa da sua rua, de um colega de trabalho, de um colega na escola, como um bom samaritano. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós estamos aqui, Pai, e queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor nos ajude a sermos ferramentas poderosas em tuas mãos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos canais de bênção na vida das pessoas. Senhor, e aqui diante desses adolescentes e desses jovens, diante da tua igreja, Senhor, que está preocupada com a juventude, talvez desse bairro, deste lugar, dos jovens, ó Deus, desta cidade. E, ó Deus, eu quero clamar ao Senhor nesta manhã, que venha uma unção especial sobre a vida dos teus filhos, e que o Senhor coloque, Pai, as armas corretas na mão de cada um de nós, para que nós possamos pelejar esta batalha, para que nós possamos, ó Deus, pela graça do Senhor, vencer esta batalha, e, ó Deus, ajudar muitos e muitos daqueles que estão se perdendo nas ruas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos com esse familiar, com esse parente que talvez hoje esteja vivendo um problema de dependência de drogas. Talvez seja aquele primo, aquele irmão, ou um pai que está alcoólatra, ou uma mãe, ou seja, Pai, quem for no meio da nossa família. Pai, nós pedimos a libertação nesta manhã. Nós pedimos que o Senhor entre com a tua providência. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor ajude. E pedimos que o Senhor nos use como instrumento em tuas mãos. Pai, eu abençoo nesta manhã e rogo pela vida de cada um desses meus irmãos tão preciosos que estão aqui, Senhor. Que nenhum deles, ó Deus, nenhum deles deixe de proclamar o teu evangelho com poder e com verdade.
mas que cada um aqui se levante como João Batista, como Elias, como José, como Daniel, ó Deus, para influenciar este mundo e a vida das pessoas. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Pai, estes adolescentes, essas irmãs estão abençoadas lá na Penha. Que o Senhor abençoe, Pai, a congregação delas lá. Que lá elas possam, Pai, pregar o teu evangelho com verdade. Ó Deus, os jovens que aqui estavam tocando, adorando ao Senhor, testemunhando, Pai, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor e pela força do teu poder. Ó Deus, abençoe, Pai, os pastores dirigentes desta congregação. Ó Deus, todos os obreiros aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta igreja seja um referencial para este bairro. Que esta igreja, Pai, venha influenciar cada casa, cada família, cada vida, em nome de Jesus. Oh Pai, que quando os teus irmãos aqui começarem a louvar e a pregar a tua palavra, vidas sejam libertas, oh Deus. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e nós cremos. Amém e amém. Muito obrigado, pode se sentar. Obrigado, irmãos, pela oportunidade que vocês me concederam nessa manhã de poder estar aqui junto com vocês. Pastor Romero, Pastor Romero, muito obrigado, Isaías, muito obrigado também, tá, meu irmão, pela oportunidade.